Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que teve sim uma queda no número de adoções nesse período e a nossa produção fez alguns destaques para mostrar para vocês. Olha lá, no primeiro trimestre de 2019 foram 678 adoções no país. Um ano depois, em 2020, esse número passou de 700. Isso também no primeiro trimestre, ou seja, nos meses ali antes de a pandemia chegar aqui no país. Aí em 2021, com a pandemia ainda acontecendo, esse número caiu para 489 adoções no primeiro trimestre, quase 30% menos do que no ano passado. Segundo o CNJ, esses processos são conduzidos com muito cuidado, buscando sempre atender o interesse das crianças, e isso de fato acabou comprometido com a pandemia. Isso que a Gabi tinha falado, né, Gabi? Você vê, nos números a gente também tem um reflexo disso. Exato. Então, enfim, é importante a gente perceber que a gente teve um aumento, né, entre 2019 e 2020, pelo menos em relação ao primeiro trimestre, e aí essa diminuição em 2021 pode estar associada justamente com o atraso em virtude dessas complicações. Como é que a gente vai se conhecer? Por videochamada? A gente tem lidado com videochamada. É tão bom quanto contato presencial? Ou será que a gente vai precisar de mais episódios? Isso vai ser diferido no tempo? Será que as pessoas estão indo trabalhar, né? Como é que você faz para fazer todas as avaliações necessárias? Então, ainda mais quando você está falando de uma pessoa que você vai trazer para sua família, né? Então, sim, precisa de muito cuidado, como a gente viu ali o CNJ ressaltando. Bom, tem muita gente interessada em adotar. São mais de 32 mil pretendentes, enquanto cerca de 4 mil crianças estão disponíveis para adoção, também segundo o CNJ. Então, por que ainda tem tanta criança nos abrigos? Quem responde é o juiz da Vara da Infância, Iberê Dias. Olha só. Antigamente também havia uma dificuldade grande de conseguir pessoas interessadas na adoção de meninos e pessoas interessadas na adoção de crianças negras. Mas hoje já há mais pessoas que aceitam adotar meninos do que meninos aptos a serem adotados, então isso já não é exatamente um impedimento absoluto. E também já existem mais pessoas que aceitam adotar crianças negras do que crianças negras para serem adotadas. Então a questão racial hoje também não é um grande problema. A gente consegue a adoção de crianças negras sem grandes dificuldades. Os maiores problemas realmente estão na idade, especialmente a partir dos 10 anos, crianças com deficiência e crianças que fazem parte de grupos de irmãos, especialmente grupos de irmãos com mais de 3 crianças. Só para você ter uma ideia, cerca de 97,5% das pessoas que estão na fila para adotar uma criança só aceitam adotar crianças com menos de 10 anos. Em contrapartida das crianças que estão aptas a serem adotadas, 80% tem mais de 10 anos, né? E aí existem problemas adicionais, né? Por exemplo, quando a criança faz parte de um grupo de irmãos, a coisa também fica um pouco mais difícil, especialmente grupos de 3 irmãos ou mais, 3 irmãos, 4 irmãos. Com 2 irmãos a gente ainda consegue interessados, mas com 3 irmãos ou mais a coisa também começa a se complicar. Crianças com deficiência também, há pouquíssimas pessoas interessadas no Brasil pela adoção, que aceitam a adoção de crianças ou adolescentes com alguma deficiência. Os tribunais de justiça do Brasil todo têm feito movimentos para tentar incentivar a adoção de crianças desse perfil, né? Crianças com mais de 10 anos ou com alguma deficiência ou grandes grupos de irmãos. Vários tribunais têm iniciativas, campanhas. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que é o tribunal de que eu faço parte, tem um projeto chamado Adote um Boa Noite, e aí a ideia do Adote um Boa Noite é justamente mostrar quem são essas crianças e colocar para a sociedade a possibilidade de adoção de crianças com mais de 10 anos, né, e de adolescentes. Esse é o grande desafio de toda a vida humana, né? Entre o nosso desejo e o real, entre o desafio e a realidade e aquilo que a gente idealiza, né? Eu quero uma criança e ela tem 2 irmãos. Eu quero uma criança de menos de 10 anos, imaginando moldá-la de acordo com a minha educação, ela tem mais de 10 anos. A criança tem alguma característica neurológica ou biológica que fogem daquilo que é típico ou dominante. É muito complicado, mas temos que fazer campanha de esclarecimento, temos que apelar à generosidade das pessoas para qualquer processo de adoção, qualquer processo de amor. É muito, no meu entender, mais claro você pegar uma criança já nascida do que você entrar num processo de loteria biológica. Ia dizer exatamente isso, com exceção do critério idade, né? O fato de ter irmãos ou ter algum traço biológico, neurológico, enfim. Como você sabe quando você engravida? Porque eu tenho uma prima que não conseguia engravidar, de repente engravidou de trigêmeos. 3 irmãos.